aqui, bonitinha, eu toda comportada, né? Estamos aqui para o terceiro vídeo da nossa série de 4 vídeos sobre o Me Salva. Eu tô na última hora, o que é que eu posso fazer de preparação para o Enem na parte de linguagens, né? E na parte de linguagem a gente sabe as 5 disciplinas que competem, que é redação, literatura, língua portuguesa, né, que é a parte de análise linguística, a língua estrangeira moderna, que para mim é inglês sempre, e a parte de história da arte, tá? No terceiro vídeo eu tô falando ainda sobre redação, porque assim é o que mais incomoda. Eu tô descruzando aqui meus pés, mas vamos lá. É a parte que mais incomoda, é a parte mais tensa e tudo mais. E nesse terceiro vídeo eu trouxe para vocês os pressupostos nota 1000. Estou aqui, tá? Eu com a minha colinha, tá? Esse caderno lindo, maravilhoso, todo colorido. Então, vamos lá. O que é preciso para eu ter uma nota 1000? Né? O que é que eu preciso fazer e o que é que eu não posso fazer de forma alguma. E aí eu vou falar de competência para competência. Talvez esse vídeo seja o mais curtinho de todos ou o mais longo, não sei. Enfim, vamos lá. O que é que o meu texto pode ou não ter para eu fazer uma redação nota 1000? Vou colar um pouquinho, tá, gente? Vai ser um videozinho mais sério agora. Primeiro, na competência 1, o que é que a competência 1 fala? O meu texto ele tem que estar de acordo com a norma padrão culta da língua portuguesa. Mas eu posso apresentar alguns errinhos, alguns desviozinhos, né, que não vão me penalizar e não vão tirar o meu 200 nessa competência. Né? Eu posso ter uma falha de estrutura sintática, o sujeito pode estar colocado errado, a questão da colocação da sequenciação, né? Sujeito, verbo, predicado, os objetos diretos e indiretos, tudo que for de estrutura sintática, né? Eu posso ter um erro de organização dessa estrutura sintática, tá? E eu posso ter até 2 desvios. O que são esses 2 desvios? É um problema de acentuação, de concordância, de colocação pronominal, essas partes gramaticais mais nuas e cruas, né? Como a gente fala. Beleza? Em relação à competência, então só para lembrar, antes de passar para a competência 2, né? Competência 1, eu posso ter um desvio de estrutura sintática e até um erro, na verdade, né? A palavra é assim, um erro de estrutura sintática e até 2 desvios gramaticais. Isso eu posso ter e não ser penalizado na minha redação, na nota 200, na competência 1. Beleza? Competência 2. O que diz respeito à competência 2? Diz respeito ao tema, à estrutura do texto dissertativo argumentativo e à presença de um repertório LPP. E o que é um repertório LPP? É um repertório legítimo, pertinente e produtivo, né? Que a gente já falou nos vídeos anteriores sobre ele, eu não vou retomar aqui. Certo, meu amor? Vamos lá. Eu tenho que ter uma abordagem completa do tema. O meu texto ele tem que ter as 3 partes, né, que diz respeito à estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, e nenhuma delas pode ser embrionária. O que é isso? É uma introdução com 2 linhas. É um desenvolvimento com 3, 4 linhas, com os outros parágrafos eu percebo que são maiores. Então, quando tem essa discrepância, porque o corretor, ele não vai ler o teu texto para dizer que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele vai observar pela estrutura mesmo, pela visão. Tá? Então, procura não fazer essas partes embrionárias no teu texto, que é para você não ter nota descontada. E você tem que ter o repertório, como eu já falei, LPP. Legítimo, pertinente e produtivo, que eu já falei também nos vídeos anteriores, não precisa mais eu estar falando aqui. Concorda comigo? A competência 3 diz respeito a expor fatos, opiniões, né, de forma coesa e coerente e tudo mais. Então, você tem que ter um projeto estratégico de texto. O que é isso? É você ter coesão e coerência no que você está falando, né? E não sair colocando informações, vomitando informações, né? Eu costumo dizer que a mente da mulher principalmente a minha, né? É composta por um monte de fio desencapado em curto-circuito e vai saindo muita informação e você vai tentando falar essas coisas tudo na velocidade da sua mente e termina que você está jogando um monte de informação e muitas vezes essas informações são sem coesão e sem coerência, mas pode estar dentro do mesmo tema. É a mesma coisa a competência 3, como ela vai analisar se você faz isso, tá? Então cuidado para não estar aí jogando um monte de informação sem ter os links corretos, tá? Sem ter a estrutura direitinho, sem ter as retomadas de forma interessante, sem ter opiniões, sem ter
Fatos eu nem digo tanto, porque a gente não precisa obrigatoriamente colocar fato dentro do texto dissertativo argumentativo, mas opinião tem que ter, beleza? Que é o desenvolvimento de informações, fatos e opiniões em todo o texto, e aí fato não necessariamente tem que ter, mas é importante que se tenha a sua opinião e tenha aí o repertório sociocultural legalzinho, né? Na competência 4, que diz respeito aos elementos intratextuais, né, a questão do link mesmo, de coesão e de coerência, na verdade, entre os parágrafos e intraparágrafos também. A gente tem que ter, né, esses elementos coesivos, né, de forma expressiva, tá? Não é necessário ter muitos, mas tem que ter de forma expressiva. Eu tenho que escrever períodos compostos, eu não posso escrever muito período simples, tá? Eu costumo falar que a gente tem que escrever pelo menos um período complexo em cada um dos parágrafos. E o que é período complexo? Não vá se debruçar agora para estudar o que é período complexo, para fazer uma redação quando você já está tudo certinho, tá? Mas só para título de informação. Existem gramáticos que defendem período complexo e existem gramáticos que defendem só até período simples e composto. Período simples é um período composto por apenas um verbo, ou seja, tem apenas uma oração. Período composto são compostos por duas ou mais orações, e aí elas possuem uma única relação, composto por coordenação, composto por subordinação, essa coisa toda. E o período complexo é quando eu tenho, num único período, orações, né? Então tem que ser mais de duas orações, orações coordenadas e orações subordinadas. Isso mostra uma maturidade de escrita muito evoluída, tá? E aí os operadores argumentativos, eles têm que estar muito bem colocados dentro do texto e essa forma coesa e coerente do teu texto que vai te dar essa segurança, né, de avaliação, beleza? Mas se você não tem isso, se você não trabalhou essa questão dos períodos complexos e tudo mais, por favor, desconsidere essa informação e continue assim, porque a gente já está em cima da hora e não adianta mais estudar, beleza? A não ser revisar. A gente tem que falar também na questão das repetições, tá? Olha o meu som ambiente, as motos passando por aqui, né? Mas enfim, vamos lá. A gente tem que ver a questão das repetições também. Cuidado para não repetir palavra no mesmo parágrafo, tá, gente? E aí, quando eu falo de palavra, eu falo de tudo. Eu falo de preposição, eu falo de qualquer classe gramatical, tá? Que você for colocar. Cuidado para não estar repetindo no mesmo parágrafo. Quer uma dica? Utiliza uma palavra para cada parágrafo. Se for repetir, repete em parágrafos diferentes. Ou não repete. O nosso léxico da língua portuguesa, ele é muito rico, tá? E aí a minha cachorra latiu. Ele é muito rico e tem tem palavra para dar e vender. E você pode explorar tudo isso aí, tá? Você tem que explorar os operadores argumentativos, que são as conjunções e os elementos coesivos de retomada, os pronomes e tudo mais, em pelo menos 2 momentos no texto. E aí eu sugiro que você utilize na parte inicial do D1 e na parte inicial do D2, entre parágrafos, né? E aí você tem que usar na introdução, desenvolvimento e conclusão, e intraparágrafos, no caso, na introdução, desenvolvimento e na conclusão. E entre parágrafos, você tem que ter pelo menos 2. Então, usa no D1 e no D2. Mas aí você vai precisar usar também na conclusão, tá? Então, diante disso, por conseguinte, partindo do exposto, de acordo com as informações supramencionadas, e batata brotou e girimum estendido. Beleza? E aí, na competência 5, você vai ser avaliado, né, sobre a presença da proposta de intervenção. E se você vai ser avaliado na presença dessa proposta de intervenção, que pode vir ou não diluída dentro do todo o teu texto, ou só apenas na conclusão, como eu também já falei nos vídeos anteriores, você tem que ter a presença desses 5 elementos básicos. Quais são os 5 elementos básicos? Agente, né? Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, tá? Qual é o objetivo dessa ação que vai ser feita e o detalhamento. Que informação importante eu posso acrescentar a isso, tá bom? Tem isso tudo,
né? Você tendo todos, esse teu texto apresentando todas essas características e não falhas, você vai ter uma redação nota 1000. Então, mesmo que você não ache que você tenha competência para ter uma redação nota 1000, tenta observar dentro do teu texto se existe isso. Porque se você for analisar realmente, né, o processo de produção de um texto dissertativo argumentativo, ele é muito simples em relação ao processo de produção de um artigo científico ou alguma coisa do tipo. Que o texto dissertativo argumentativo serve para te avaliar se você tem competência para adentrar no mundo universitário, né? E para que você seja explorado nessa questão de artigos científicos e de provas discursivas e tudo mais, tá? A universidade é outro mundo, não é mais ensino médio, todo mundo passa a mão em cima da sua cabecinha, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai trabalhar com a questão das outras disciplinas que compõem a parte de linguagens no Enem e vai ver o que é que a gente pode fazer ainda, tá? E eu tenho algumas diquinhas para dar para vocês e até o próximo vídeo. Beijo!